Olá, bom dia, paz e luz. Sejam todos bem-vindos à nossa rotina espiritual de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 18 de março de 2026 e é uma alegria, mais uma vez, estar aqui com você pela manhã para meditarmos na Santa Palavra de Deus, recebermos a direção dele, é o nosso manual de vida, e também fazermos a nossa oração. Lembrando sempre que quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. E eu creio que ainda hoje, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida, boas notícias vão chegar, portas vão se abrir, livramentos, enfim. Bênçãos Deus, com certeza Ele vai encaminhar a sua vida ainda hoje, tá bom? Nós estamos essa semana na série falando sobre sabedoria e prosperidade. Ontem nós falamos de Davi, hoje nós vamos falar de Salomão. Eu quero que você prepare um pouco de azeite, de óleo, como eu tenho aqui preparado e como a maioria das pessoas aqui junto comigo também já prepararam, tá bom? Porque nós vamos daqui a pouco ungir a nossa cabeça e pedir a Deus, meu Deus, me dê sabedoria. E ungir as nossas mãos, pedindo a Deus, Senhor, nos dê prosperidade onde nós tocarmos, tá bom? Quero te dizer que ainda hoje, lá no canal do WhatsApp, no grupo do WhatsApp também, eu vou enviar para você um áudio com uma palavra e uma direção espiritual para te abençoar, tá bom? E à noite, às 7 da noite, aqui no YouTube, nós nos encontraremos novamente para orarmos juntos, para uma noite tranquila, uma noite de proteção. Então, à noite, esteja aqui comigo, tá bom? Eu separo sempre esse momento, 7 da noite, são 15 minutos de oração no máximo, mas que vai proporcionar a você uma noite de paz, tá bom? O texto bíblico de 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 a 13, diz assim: Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo. Estas palavras agradaram ao Senhor. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não pediu riquezas, eu lhe dou um coração sábio. E também lhe dou o que você não pediu, riquezas e glória. Salomão aqui, esse aqui é Salomão falando, pedindo a Deus e Deus dizendo, eu vou te dar, e como você não pediu riquezas, eu vou te dar sabedoria, um coração sábio, mas eu vou te dar também aquilo que você não pediu, riquezas e glória. Ele fez um pedido certo, ele acertou no pedido dele. Ele pediu a Deus sabedoria. E Deus fez o quê? Deus acrescentou prosperidade. O livro de Provérbios, principalmente, ele trata a sabedoria como o próprio Deus. Todo aquele que tem a sabedoria é porque tem Deus em sua vida. E todo aquele que tem Deus, a presença de Deus, ele também tem sabedoria. Ou então Deus está concedendo a ele através do Espírito Santo, da presença de Deus que ele recebeu. Então, quando o texto bíblico diz que nós devemos buscar o reino, a justiça e as demais coisas serão acrescentadas, nós podemos dizer que a sabedoria está no reino e na justiça. A sabedoria está incluída nas coisas que são divinas, que são santas, que são especiais, que são de Deus, ou que vem de Deus para nós. A palavra diz que todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes. Só Deus que pode nos dar. Só Deus que pode nos dar justiça, só Deus que pode nos dar o reino, só Deus que pode nos dar um coração sábio. E quando nós buscamos isso, as outras coisas são acrescentadas, como ele acrescentou a Salomão riquezas e glória. O que você tem pedido a Deus em oração? Tem muitas pessoas
por falta de sabedoria, exatamente. Elas pedem dinheiro, elas pedem oportunidade, elas pedem fama, sucesso, elas pedem reconhecimento e muitas coisas mais. Mas elas esquecem de pedir o mais importante, a sabedoria. Elas esquecem de pedir aquilo que é divino, aquilo que é santo, aquilo que é de Deus e que proporcionará a elas uma vida de riquezas, de bênçãos e de vitórias. Quem pede a Deus sabedoria, recebe tudo isso. Quem pede a Deus sabedoria e recebe de Deus direção, recebe de Deus prosperidade, recebe de Deus tudo que se precisa, tudo que se quer. Recebe. Nós podemos afirmar que a sabedoria é a base da prosperidade. Não foi o próprio Salomão que disse em Provérbios, capítulo 4, versículo 7, nós falamos esses dias, se eu não me engano, no primeiro dia, no domingo, a sabedoria é a coisa principal. Adquira a sabedoria. Quando ele fala adquira a sabedoria, ele está falando de um preço que tem que ser pago. Adquirir alguma coisa, você tem que pagar por isso. Você tem que fazer um investimento, você tem que pagar, você tem que abrir mão de alguma coisa para adquirir. Só que a sabedoria é a coisa principal. Então, compensa você abrir mão de alguma coisa para adquiri-la, para tê-la. Porque ela vai proporcionar a você ela vai proporcionar a você uma recompensa muito maior do que aquilo que você investiu para tê-la. A sabedoria é a coisa principal. Com a sabedoria nós evitamos erros no nosso caminho. Eu costumo dizer que o sábio, ele jamais cairia em um erro que o inteligente cai. O inteligente cai, porque ele aprende com os erros dele. Mas o sábio aprende com o erro dos outros. O inteligente ele aprende com seus próprios erros, mas o sábio ele aprende com o erro dos outros. Ele vê os outros errando e ele não erra. Ou ele acerta ao invés de errar. É isso. E quando a nossa prioridade é as coisas de Deus, gente, Ele acrescenta. Busque a sabedoria dele, Ele vai acrescentar. Busque as coisas divinas, as coisas invisíveis, as coisas que você não pode tocar, as coisas que as pessoas desprezam. As pessoas desprezam o reino de Deus, as pessoas desprezam a justiça de Deus, as pessoas desprezam a palavra de Deus, as pessoas desprezam a presença de Deus, as pessoas desprezam a sabedoria de Deus. Para elas não vão precisar. O que elas precisam mesmo é de dinheiro. O que elas precisam mesmo é de um cargo, de uma posição. O que elas precisam mesmo é de fama, de sucesso. Olha para você ver o escândalo que o nosso país está. Mais uma vez. Mais uma vez. O nosso povo não aprende, nós não aprendemos. Os nossos governantes não aprendem. Mais uma vez. Indícios de corrupção no nosso país, envolvendo políticos, envolvendo empresários, bancários, enfim. É tão triste, não é verdade? Eu não estou aqui falando de governo A, B ou C, porque cá para nós tem problemas em todos os governos. Sabe por quê? Porque eles são feitos por homens. Eles são feitos por homens. Então não tem para onde escapar, só que, assim, nós não aprendemos, o nosso povo não aprende.
A nossa nação não aprende, é tão difícil. Isso é falta exatamente de sabedoria. Porque nós não aprendemos, nós não conseguimos, quando eu digo nós, estou falando da nossa nação, nosso povo. Eu não estou falando você precisamente ou eu precisamente. Eu estou falando num todo a nação. Nós não aprendemos nem com os nossos próprios erros. Nós não aprendemos nem com os nossos próprios erros. Nós devemos orar pela nossa nação. Nós devemos orar pelo nosso povo. Nós devemos orar pelo mundo, porque o mundo não aprende. Isso não é exclusivo do nosso país. O mundo não aprende que um mundo sem guerras é muito melhor para todo mundo. Olha só o que essas guerras fazem. Elas encurralam as pessoas que menos têm. Quem são as pessoas que mais passam dificuldades com guerras, com corrupções no país, numa nação, no mundo? Quem é? Você sabe? As pessoas que menos têm. Porque elas vão ao mercado e as coisas estão mais caras. Elas vão abastecer o carro delas para poder ir ao trabalho. E elas se deparam com um aumento gigantesco do combustível. O rico não se preocupa muito. Agora a pessoa que menos tem, ela sente mais. Então, nós devemos orar pela nossa casa, que é este mundo, e pedir para que Deus acalme a fúria dos povos, dos governantes, das nações. Pedir para que Deus, Ele trabalhe nos corações e para que Ele traga paz ao nosso povo. Traga paz ao nosso povo. E por fim, eu quero dizer para você que prosperidade sem sabedoria, ela não se sustenta. Lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, diz: a sabedoria é proveitosa para dar êxito. Ou seja, a sabedoria, ela serve para dar êxito. Então, não tem como prosperar, não tem prosperidade. A prosperidade não se sustenta sem a sabedoria. Peça a Deus. Peça a Deus isso. Peça a Deus. Ele vai te dar. E você terá. E você vai prosperar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ungir. Eu tenho aqui o meu óleo. Esse azeite nós trouxemos de Israel. Vou ungir as minhas mãos. E se Deus preparar um dia, eu quero te entregar na sua mão um pouquinho deste óleo, deste azeite santo, abençoado que nós trouxemos lá da Terra Santa de Israel. E essas guerras, que inclusive Israel está no meio de muitas delas, não tira a santidade do lugar, daquela terra onde Jesus pisou. Então, o lugar santo não tem culpa do ego, do orgulho dos governantes, não tem. Como o nosso país, o nosso Brasil, o nosso povo, as nossas cidades, o nosso interior, o nosso Nordeste, o nosso Sul, o Sudeste, as nossas florestas, as nossas crianças, não tem culpa dos gestores do nosso país, e não é de hoje isso, gerirem de forma tão errada, tão ineficiente os recursos, e esses recursos faltarem para as pessoas que mais precisam. Então,
Eu quero um dia entregar nas suas mãos esse óleo, esse azeite, um pouquinho dele, desse azeite que eu trouxe de Israel na última viagem que nós fizemos. Tá bom? Nós vamos marcar em breve um encontro presencial e eu quero entregar para você esse óleo, ou eu quero fazer uma unção na sua cabeça para que Deus te dê sabedoria e nas suas mãos para que Deus te dê prosperidade. Será a bênção, tá bom? Nós vamos orar. Eu quero dizer para você que na semana que vem nós vamos fazer o jejum espiritual. Eu vou chamar todos, você que me acompanha, para jejuar comigo na semana que vem, o jejum espiritual. Por que o jejum espiritual? Porque tem muitas pessoas que elas pensam que o jejum é uma dieta, ou que toda dieta é um jejum espiritual, e não é. Existe a diferença grande de uma dieta, de um jejum que se faz para uma dieta, para um bem-estar físico, e o jejum buscando um bem-estar espiritual. Então, o jejum espiritual, nós vamos fazer na semana que vem um jejum focado na nossa vida espiritual. Então será bênção. Semana que vem eu quero você junto comigo nesse jejum. Todo mês nós fazemos um. Sempre no final do mês, mais ou menos, nós fazemos um jejum. Todo mês nós vamos fazer um. Fizemos no mês de fevereiro, no final nós fizemos o jejum de Josafá. E agora, neste mês de março, Deus toca no nosso coração para fazer o jejum espiritual, voltado para o bem-estar espiritual. Quero você junto comigo, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós entramos em Tua presença nesta manhã, neste dia, mais uma vez, estamos aqui. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda honra, exaltação, de toda glória. Nós estamos começando mais um dia, meditamos em Tua palavra, entendemos o recado do Senhor. A sabedoria é a coisa principal. Meu Deus, se nós colocarmos isso em primeiro lugar, porque é algo divino, é algo invisível, os nossos olhos não podem ver, nós não podemos tocar, mas é isso que é invisível, divino, espiritual, que vai proporcionar frutos visíveis, frutos palpáveis, que é prosperidade, que é riqueza, que é bênção, as portas abertas, meu Deus, bem-estar financeiro, econômico. Então, Senhor, nós estamos aqui pedindo, nos dê sabedoria, nos dê sabedoria, nos dê sabedoria, nos dê sabedoria, Pai. A sabedoria do Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Abençoe também o trabalho das nossas mãos, que onde nós tocarmos hoje, que venha prosperar, que venha dar certo, que venha multiplicar. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, Deus, na certeza da vitória, do milagre, da bênção, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe o seu dia, tá bom? Aguardo você nos nossos próximos encontros. Paz e luz. Deus abençoe.